Olá. Na última semana, a Comissão de Educação, vereadores, profissionais da área, pais e representantes de entidades e instituições ligadas à educação infantil debateram os problemas do setor. Os parlamentares receberam documentos abaixo-assinados e dezenas de reivindicações de sindicatos, entidades e professores diretores. E para falar sobre esse tema, o Questão de Ordem recebe hoje o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara de Campinas, o vereador Thiago Ferrari, do PTB, e também os vereadores Paulo Búfalo, do PSOL, e o professor Alberto, do PR, que participaram também dessa reunião que aconteceu aqui na Câmara na última sexta-feira. Nós vamos falar com o professor Alberto, que também esteve nessa reunião, inclusive é ele quem fez um relatório com as demandas apresentadas nessa reunião. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse relatório, vereador, e desse trabalho que vocês estão fazendo em conjunto para que a Câmara possa, enfim, ter um posicionamento e até tomar as medidas que cabem a ela no que diz respeito à educação infantil em nosso município. Seja bem-vindo. Obrigado, Mina. Boa tarde aos vereadores que estão participando, o vereador Thiago Ferrari, o vereador Paulo Búfalo, cumprimentar os professores e acho que muito providencial no dia 15, dia do professor, a gente retomar esse debate sobre essa questão que os professores estão relacionados, né? Detalhe, temos 3 professores aqui, o Thiago também é professor também da é graduação, não é? Estou afastado, mas... Mas os 3 professores hoje. Então, o relatório, ele procurou trazer as próprias demandas das pessoas que participaram, né? Como você já pontuou, os vereadores já colocaram muito bem, a nossa intenção é levantarmos, diagnosticarmos os problemas e procurar contribuir para a resolução dos mesmos. Agora, nós temos um problema que vem de várias administrações, como já foi pontuado pelo professor Paulo Búfalo, ele já colocou isso. Estamos num momento em que não conseguiremos dar uma resposta imediata. Essa é a realidade. Então, a realidade mas nós esperávamos, como pontuou o professor Thiago, que os secretários viessem para nós, pelo menos, apontar ou sinalizar que eles têm, sim, interesse de encontrar esse caminho. E no dia desse debate público, aproximadamente 18 pessoas de sindicatos, professores, diretores, funcionários, expuseram os seus dramas. Até pais. Pais também. Então foi muito importante e o relatório consta esses depoimentos. Basicamente as demandas são similares, acrescenta essa colocação do vereador Paulo Búfalo sobre as enfermidades, o estresse, a depressão dos funcionários. Tem aqui, isso acrescenta. Vereador, inclusive numa matéria que foi feita aqui pela assessoria de imprensa da Câmara, dizendo que a diretora da CEMEI, Maria Cecília Pereira, do bairro São Martim, ela contou nessa reunião que 38 crianças são atendidas numa sala de 35 metros quadrados por apenas 3 monitores. Então, ela diz o seguinte: se a gente coloca uma mesa, não dá para fazer mais nada. Ou da CEMEI Pezinhos Descalços, do Jardim Carlos Lourenço, que tem uma lista com 163 crianças e consegue atender apenas 34, inclusive casos de que as diretoras ou a professora chega e fala assim: olha, você traz seu filho de segunda e quarta e você de terça e quinta. É isso mesmo? Esse testemunho esse depoimento foi dado na primeira reunião que nós tivemos quando nós estávamos em sessão. O Quero Creche veio aqui. O Quero Creche veio, uma professora deu esse depoimento, ela disse: olha, nós temos orientados para que aquele pai que trouxe na segunda e na quarta, então dê oportunidade para os outros virem na terça, quinta fazendo e sexta, uma espécie de rodízio. Então foi uma professora que deu esse depoimento e o Renato, que é o coordenador, né, desse movimento, já tinha falado isso para a gente: olha, a situação está tão difícil que há casos de rodízio de criança.
Quer dizer, é uma extrema situação, muito difícil. Por isso, a nossa comissão quer, certamente ainda nós vamos ter uma reunião para ver qual é o melhor caminho para darmos respostas concretas para a população. Porque, na minha percepção, lamentavelmente, a não vinda dos representantes das secretarias que poderiam nos ajudar a contribuir e tal, sinaliza que não há um caminho. Não há caminho. Se eles não vieram, provavelmente não têm nada a oferecer, né? Então, nós precisamos construir um caminho. E aí vem uma sinalização. Talvez seria interessante nós provocarmos, sim, o Ministério Público, porque se você não pode contratar, aí vem a questão, por que nós precisávamos aqui do secretário de administração? Porque você não pode contratar porque a nossa folha de pagamento está no limite. Então tem você a não lei pode. De responsabilidade tem fiscal. A lei que, por sinal, é muito boa, mas nós temos que repensar essa lei em relação à educação e à saúde. Sim. Né? Então, será que não existe um caminho jurídico para resolver, inclusive, essas demandas judiciais? Porque mesmo hoje, você tendo uma sentença para acolher aquela criança, você está colocando essa criança em risco, porque você não tem número de profissionais suficiente para cuidar dessa criança. Nós estamos lidando com vidas, com o filho da gente. Né? Sim, então nós vamos agora para um breve intervalo e na sequência, professor Alberto e os vereadores também vão falar um pouquinho dessa questão das ordens judiciais e o que isso tem prejudicado e se a Câmara pode trazer o judiciário para essa discussão aqui na casa. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a educação infantil no município de Campinas, principalmente o problema com as creches do nosso município. Nós estamos hoje aqui com o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, o vereador Tiago Ferrari, do PTB, e os vereadores Paulo Búfalo, do PSOL, e professor Alberto, do PR. E o professor Alberto começou até falando, inclusive, de uma ideia de se procurar o Ministério Público e também do problema que a gente tem tido, que o município tem tido nessas creches, das ordens judiciais. O que é exatamente isso? Então, você não tem vaga e a demanda é crescente. E qual é a solução? Então, o pai vai até a vara da criança, da infância, e eles, então, solicitam para terem através de uma ordem judicial, terem o direito a essa vaga, o direito da educação da criança. E ela consegue. Mas como materializar isso se não existe vaga? Não há vaga. Então, a ideia é para cada 8 mas aí crianças, essa criança, um monitor. ela entra ou não nessa creche? Ela entra, mas é por isso que está nessa situação. Aí vem as denominações, virou um depósito de criança. Por quê? Cada 8 crianças, um monitor. Mas se você tem 2 monitores, você teria que ter 16 crianças. Tem 30. Como que o monitor vai cuidar desse número de crianças, sendo que são crianças pequenas, né? São os agrupamentos 1 e 2, Sim. Que é de 0 a 3 anos. São crianças que exigem toda uma atenção especial. Então, aí por isso que o professor Paulo Búfalo fala do problema das doenças nos professores. Os funcionários uma doentes. coisa vai gerando outra. Claro. Pergunta aos vereadores. Essa questão da falta de vagas nas creches, na educação infantil, é um problema antigo, como o senhor citou no outro bloco. A gente teve aqui, por exemplo, a gente teve a ex-prefeita Zalentini, que tentou amenizar a situação, no caso para as crianças acima de 4 anos, porque antes podiam ficar o dia todo, e aí foi meio período. Aí esse problema depois passou para o agrupamento 1 e 2, mas aí, no caso, o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos também tentou amenizar o problema com as naves-mães, e agora a gente chega aí a quase 10 mil vagas, como o vereador Paulo Búfalo comentou. Na verdade, a gente não percebe que os governos, vamos construir creche, vamos fazer parceria, mas é um problema que, infelizmente, ele não tem solução? Às vezes que a gente entra nesse debate, surge o problema da folha de pagamento. Aí vem as alternativas
e nesse caso foi a famosa pedagogia dos sentidos do Dr. Hélio lá com as nave-mães. Sim. E que estão aí, resolve teoricamente aqueles pais que não entendem essa percepção como uma educação, mas apenas um local seguro para o filho. Também os pais são responsáveis, por mais que eles queiram colocar algum local, por que eles olham para o Estado como agentes que vão dar um acolhimento razoável para eles. Então eles preferem a creche ou a nave-mãe. Mas para um pai ou para uma mãe, hoje é um local, eles querem um local, ele não há nenhum questionamento se é nave-mãe ou se é uma creche mesmo. Não é uma parceria com a prefeitura, não, um lugar. Eles querem um local para colocar. A gente já vem fazendo essa discussão, nós não queremos apenas oferecer um local. A gente está trabalhando colocar a educação como prioridade. Mas pesquisas apontam que a prioridade da população não é a educação. Nós sabemos, segurança, saúde. Educação é terceiro lugar, sempre. Mas em Campinas, e eu imagino que outros locais do país, há um movimento crescente de descontentamento em relação, porque uma cidade como a nossa, que é considerada a segunda cidade mais importante do estado de São Paulo, uma cidade com toda essa vocação de crescimento e de pujança que tem, ela não consegue oferecer minimamente condições para acolher esse número tão elevado de crianças, porque 10 mil crianças sem usufruir desse direito é assustador. Por isso que quando nós nos reunimos, primeiro o encontro que tivemos, o movimento Quero Creche já tinha vindo aqui outras vezes, mas quando nós ouvimos, nós percebemos o seguinte: a solução é trazer todo mundo que está envolvido, é judiciário, é prefeitura, é vereador, todo mundo vai sentar e vamos tentar buscar. Só que a gente percebeu que a gente não está tendo parceiro nessa luta. Essa é a impressão que a gente teve, porque não vieram. Olha, Meira, Nós vamos continuar essa discussão no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem de hoje, que discute a educação infantil no município de Campinas. E eu pergunto aos vereadores, nós tivemos aqui no ano passado a aprovação, e este ano foi publicado no Diário Oficial do dia 10 de janeiro, a lei do prefeito Jonas Donizete, concedendo o auxílio de R$ 250 para mães que não conseguissem vagas em creches municipais, nas creches da rede municipal. E essa, inclusive, na aprovação dessa lei o ano passado, foi retirado uma parte do orçamento da Câmara para disponibilizar esse valor para esse programa. No entanto, até agora, essa lei não saiu do papel. Há alguma cobrança da Câmara Municipal a esse respeito? Então, essas foram duas emendas, na verdade, que de todas as emendas que foram apresentadas, somente duas foram aprovadas. Uma que reservava vagas para a abertura da escola de música, de 1.500.000 do próprio executivo, e outra que era verba nossa aqui, devolução de verba 6 milhões. Do vereador Arthur Orsi, mas da casa, né? Sim. Comum. Mas o sindicato, o conselho de professores, eles são contra essa. Eles mandaram, inclusive, um manifesto para a Câmara, porque eu entendo, tem razão, eles querem creche. Essa é uma medida paliativa, mas desde o início nós falamos que era uma medida paliativa. Só que há uma desconfiança tão grande hoje dessas instituições, porque tudo que é paliativo depois vira moda, né? E aí o que deve ser feito não faz, vira permanente. Mas era uma tentativa isso para mim é uma sinalização de que essa casa, a Câmara Municipal de Campinas, quer resolver esse problema, está investindo suas energias, está tentando, ou pelo menos sinalizando, que a gente quer resolver esse problema para Campinas. Não dá mais, nós somos cobrados, Mirna. Todos os gabinetes são mães desesperadas, pais que vêm, precisamos colocar o nosso filho, como que a gente vai ficar? E nós aqui engessados, não tem solução. O que a gente faz como vereador? Está mandando para o Conselho Tutelar.
para pedir. Quer dizer, olha o ciclo. Aí fala, mas de novo, porque é no direito, judiciário. no mesmo... Vocês vão se reunir novamente? O que vocês vão fazer agora? Porque a gente percebe que existe muitas dúvidas até... Olha, a gente está aqui com um relatório, o problema existe, mas vocês vão tentar novamente falar com o Executivo, vão tentar sensibilizar o Judiciário, como o vereador Paulo Búfalo lembrou, que o juiz cumpre, mas a gente sabe que o juiz aqui de Campinas, ele é um juiz que inclusive participou de vários debates aqui na Câmara, muito sensível, e que talvez ouça e possa pensar junto com a Câmara uma forma de tentar amenizar esse problema. Não, sem dúvida. Cordialmente discordar de você em relação às nave-mães. Eu visitei várias nave-mães, eu imagino que vocês também tenham visitado. O profissional que está ali, tem muita gente séria, muita gente comprometida, vocacionada. Vereador, eu vi só um grandes... minutinho. Para quem está assistindo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a diferença da nave-mãe com a creche. A nave-mãe é um convênio, então por isso que fala, foi terceirizado. E às vezes o profissional da nave-mãe é tido como um mau profissional. Isso não é verdade. Ele é um bom profissional, ele ganha menos. Com menos, como ele colocou. Ele não é um monitor mas ele municipal. Não é, ele não tem os mesmos direitos, não tem a mesma faixa salarial, não tem nada disso. Mas são pessoas boas. Eu vi, eu estive nas nave-mães. São pessoas com conteúdo igualzinho. Agora, veja, as nave-mães, eu entendo assim, elas vieram devido a esse problema da folha de pagamento. Foi um caminho que foi encontrado. Não estou dizendo que é o melhor caminho, por isso que eu vivo achando que nós temos que discutir isso com o judiciário, sim. Tem que buscar um caminho para que a folha de pagamento da educação e da saúde seja tratada de maneira diferente. Não é igual, porque essa questão de prioridade com o vereador Paulo Búfalo é verdade. Nós temos o que é mais importante são as pessoas, não são as coisas. E professor Roberto, só um parênteses. Construir a creche até que é barato. Fácil, o duro é o custeio. São pessoas. Manter, que é o custeio, que são as pessoas. Então aí eu vi a solução das nave-mães, eu até convido as pessoas para visitarem mais a nave-mãe, porque de repente o profissional da nave-mãe às vezes é colocado numa situação até constrangedora. Mas são bons profissionais, são pessoas que também... Eu encontrei muitos depoimentos de gente que já serviu a rede, pessoas que estão aposentadas, mas que estão em condições ainda de compartilhar o saber, de fazer um bom trabalho. Então eu encontrei muita gente abnegada, gente séria, gente comprometida com a educação na nave-mãe. Pode perguntar para as mães, inclusive, que têm os filhos na nave-mãe, para ver qual é o depoimento que eles vão dizer. Agora, claro, eles não têm a mesma estrutura, e aí que a gente pode pensar que pelo fato de não ter a mesma estrutura, não ter a mesma qualidade. Não é bem assim. Acho que nós precisaríamos rever, fazer mais visitas, fazer pesquisas para ver o que está ocorrendo. Mas foi uma solução para não ter problema com essa folha de pagamento. A impressão que eu tenho é o seguinte, acho que nós temos que chamar todo mundo para um debate, todas as pessoas. Mas não basta isso, tem que ter um pacto que vai tomar solução. Porque também para ficar reunindo e ficar conversando, isso nós já fizemos, isso nós já sabemos, todo mundo já sabe. Agora nós precisamos tomar o segundo passo, que eu imagino, quais são as atitudes concretas que iremos tomar, porque tem 10 mil crianças sem desfrutar do seu direito de educação. E qual é a resposta que essa cidade vai dar? Eu sou responsável, eu estou discutindo isso porque eu me sinto responsável. Eu me sinto responsável. Essas 10 crianças, essas 10 mil crianças, eu me sinto responsável. Por isso que eu estou aqui falando. Para mim é inconcebível essa situação. Eu não me conformo, isso está me incomodando há muito tempo. Tá? E eu não vejo uma resposta, senão uma intervenção jurídica pesada, talvez diretamente ao Executivo, embora entendo que esse acúmulo de falta de déficit de vaga não é só dessa administração, mas quem é o responsável hoje é a atual administração. Aí, nessa fala é onde entra esse possível ajuizamento de uma ação junto ao Ministério Público, é isso ou não? Se esse for o caminho, eu preciso conversar aqui com a nossa comissão. Mas eu sinalizo para isso, eu não estou mais acreditando em outra possibilidade, senão alguma coisa, uma interferência do Ministério Público, sabe? Uma coisa mais... Eu não estou vendo por um viés político, eu não estou vendo diálogo para a gente... O que eu vejo, vocês estão
procurando caminhos, mas não é uma solução que às vezes as pessoas pensam, os vereadores vão resolver isso. Não, Vocês não é. estão nessa luta, mas Aliás, não é nem- a Câmara quem aliás- vai resolver. aliás, nem a Nós não nossa resolvemos. função. Não, Aliás, mas nem a nossa nós função. somos escolhidos legitimamente para cobrar, para Exatamente. fiscalizar, para levar essas demandas. Mas Então, quem nós estamos- executa agora, é o nós não executivo. Mas mesmo assim, A gente não fiscaliza significa e que nós, cobra. ó, você vê, isso eu não Não, vou tirar sim, o meu eu tô corpo. dizendo porque né? às vezes o pai e mãe fala, pô, mas o vereador não me arrumou uma vaga na creche. Não, aí o Porque vereador muita não gente pode, pensa mas- assim. é, Não, sem e- dúvida. e- Não, e- esse aliás- é o que nós mais enfrentamos. As pessoas, pelo fato do vereador estar mais perto, né? A gente está ali no bairro, está ali com... Então eles imaginam que nós é que executamos. E não é o caso. Por isso que eu disse, quando a gente tenta e orienta, a pessoa coloca o nome dela lá na lista de matrícula, né? De ficar lá na lista de lista de espera. Faz a matrícula na lista de espera. E não é chamada, como foi o caso de uma menina que um dos depoimentos falam que ela era número 9 e não será chamada esse ano. O cadastro dela é 9, nono lugar, né, Sim. na lista. E ela não será chamada, ele já sabe, o diretor aqui compartilhou que não será possível. Então essas coisas trazem uma agonia, uma angústia muito grande para a gente que é pai, para a gente que é um cidadão e que quer dar as mínimas condições para as pessoas terem qualidade de vida, porque isso é qualidade de vida, né? Sim, daqui que a gente já encerrou, mas antes o Questão de Ordem deixa aqui a mensagem e um feliz dia dos professores, a você que faz parte tanto da educação de 0 a 3, também do ensino infantil, do fundamental e até os mestres, os doutorados, doutorandos e até o próximo Questão de Ordem. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara Campinas. Até mais.